Olá, meus irmãos, graça e paz, Senhor Jesus. Que bênção poder estar aqui para poder falar da palavra do Senhor. O que enche meu coração de alegria é poder testemunhar e falar sobre o Senhor e sobre a sua palavra. Eu sei que alguns passam horas falando sobre política, falando sobre futebol, por exemplo, mas o que me dá mais prazer é quando eu posso abrir a minha Bíblia e testificar do Senhor Jesus e falar sobre grandes heróis da fé, homens que fizeram muito mais do que pensavam em fazer porque andaram por fé e não por vista. E falando sobre fé, como anda a sua fé? E ainda mais, como estará a sua fé na terceira idade ou para alguns na melhor idade? Mais precisamente, como você estará aos 85 anos de vida, aos 85 anos de idade, a sua fé? Será que ela será preservada se Deus lhe der vida e saúde até essa data? Eu tenho comigo uma história linda, maravilhosa, que me deixa empolgado, tá? Bastante entusiasmado, porque se ele pôde, eu acredito que nós também podemos. E esse homem chama-se Caleb. A história de Caleb é fantástica, então hoje nós falaremos sobre fé na terceira idade. Para isso, você vai precisar abrir sua Bíblia no livro de Josué. Josué, nós temos um texto um pouco extenso, então peço a sua atenção. Josué, capítulo 14, versículos 6 ao 15. Preste atenção nas palavras de um homem de 85 anos de idade. Josué, capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. E o versículo 12, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor o disse. Meus amados, eu fico a imaginar esse senhor, o senhor Caleb, já aos 85 anos, uma pessoa de idade, falando, talvez com voz um pouco trêmula, mas convincente, com autoridade, fazendo lembrança de 45 anos atrás, quando ele tinha apenas 40 anos, e ele foi um dos 12 espias que entrou a espiar a terra prometida, a Canaã. E ele, apenas ele e Josué, que trouxeram boas novas, dizendo que estavam prontos, que Deus daria aquela terra, que eles conquistariam aqueles povos. E todos os demais, ou seja, todos os outros 10, eles estavam com pouquíssima fé, eles estavam desiludidos e pior, eles fizeram derreter o coração do povo de Deus. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Para compreender melhor essa passagem, o que aconteceu lá no Velho Testamento, nós vamos para Números. Números capítulo 13. Números 13, versículo 6, diz o seguinte:
Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, daqueles que foram escolhidos para espiar a terra. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente, ou seja, com certeza, com convicção, subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. A consequência disso está no capítulo 32, versículos 11, 12 e 13. Acompanhem comigo. Que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Versículo 13. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Algo seríssimo aconteceu. E os anciãos, os mais velhos, eram Josué e Calebe. Eram os únicos que tinham acima de 20 anos, na verdade, eles tinham 40 anos quando entraram a espiar a terra. Apenas a eles foi dado essa promessa, esse direito de poder entrar na terra prometida. E é pela fé que nós somos salvos. Da mesma forma que eles precisaram de fé para entrarem na terra prometida, nós também precisamos de fé. Fé em Jesus Cristo, para que possamos adentrar ao céu um dia. E a fé desse homem, ela empolga. E tem algumas características. Vamos buscar uma análise assim, do passado, do presente e do futuro de Calebe. Ele realmente um verdadeiro homem de fé. Gostaria muito de ter a fé desse homem aos 85 anos. 45 anos antes, Calebe deixou de ser abençoado por causa da incredulidade de seus irmãos e teve que amargar por 40 anos de peregrinações no deserto. Ele teve um passado sem mágoas. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, primeiro ponto, foi o seu passado sem mágoas, porque ele sim, um homem de fé, junto com seu companheiro, junto com Josué. No entanto, todos os outros, pela incredulidade, não entraram e ele teve que ficar perambulando no deserto por 40 anos. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós andamos com pessoas que têm pouca fé ou não têm fé, irmãos, nós perdemos tempo, nós perdemos parte da nossa vida, porque algumas pessoas não têm a mesma fé, a mesma maturidade que nós temos, e essas pessoas começam a nos puxar para trás, fazem nos andar em círculos. Quantas pessoas talvez você já se aproximou, são pessoas amigas, talvez dentro da sua casa, que não é um cristão convertido, ou melhor, não é um crente. Ou, às vezes, sim, um crente, como aqui, o pessoal era povo de Deus. Eles não adoravam a deuses pagãos, adoravam ao Deus de Israel, de Abraão, de Isaque e de Jacó. No entanto, esse povo, ele perambulou no deserto durante 40 anos. E Josué e Calebe não puderam entrar. Tiveram que aguardar a maturidade daquele povo. Deus se acendeu à ira e disse, olha, quem tem 20 anos para cima não vai entrar e vão morrer no deserto. E eu posso imaginar aqui Calebe vendo o espia número 1. Morreu participando do seu funeral. Espia número 2, espia número 3, espia número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos morreram. A promessa, ela permaneceu, ele estava perseverando em seguir e servir ao Senhor. E ele sabia que ele entraria na terra prometida. Então, passaram-se 10 anos, tudo bem, 40 anos se passaram. E aqui já estava
para conquistar o seu monte, a terra que ele queria, e havia se passado 45 anos. Ele não guardou, não temos nenhum registro nas Escrituras que ele tenha guardado mágoa e rancor contra aqueles que andaram em incredulidade. E isso o ajudou a continuar caminhando. Eu falo isso porque às vezes você se vê atravancado, talvez tenha aqui um jovem, alguém que quer servir a Deus, quer ser um missionário, um pastor, quer ir avante, além, quer cruzar continentes, quer fazer muito para Deus, mas em casa não tem um apoio dos pais, não tem um apoio da mãe, não tem um apoio dos familiares. E isso vai te atrasando um pouco, mas é nesse período que Deus também está ali amadurecendo e a sua fé, a sua perseverança estão sendo avaliados. Sim, e muito cuidado, porque algumas pessoas, pela incredulidade, a ira de Deus se acendeu contra o povo, porque aqueles 10 espias derreteram o coração, tiraram o ânimo, tiraram o fervor, tiraram a vontade de conquistar do povo pelas notícias que deram. Sabe o que eu aprendo com isso? E agora aos pais, muito cuidado com as palavras que são dirigidas a seus filhos, porque você pode derreter o coração dos seus filhos, fazendo com que desfaleçam na fé, que comecem a chorar e dizerem: eu não posso, eu não consigo, eu não conquistarei, eu não chegarei até lá, eu não alcançarei a promessa ou a bênção de Deus na minha vida. Por quê? Porque o pai, porque a mãe, talvez uma pessoa maior, está desincentivando, desestimulando os mais novos. Cuidado! Se você é líder dos jovens, se você é um pastor dos jovens, ou se você é mesmo um pastor missionário, suas palavras têm que ser de motivação, palavras que vão dar fé, aumentar a fé daqueles que lhe ouvem. E não trazer medo, desesperança àqueles que estão ali sendo seus pupilos, seus discípulos, aprendendo da Bíblia e, claro, temos que aumentar, exercitar a nossa fé. E alguém com quem podemos aprender, com certeza, é com Caleb. E ninguém pode ser completamente feliz se não estiver em paz com o seu passado. Caleb, ele precisou sim ter paz com o seu passado, não guardando amarguras, não guardando rancor daqueles que pela incredulidade o fizeram perambular juntamente com eles durante 40 anos naquele deserto. A bênção é que todos aqueles pereceram, mas ele alcançou a promessa, a bênção de Deus pela fé que ele tinha em nosso Senhor. Quem desanima e para a carreira cristã, carrega para sempre um pesar no coração. Então não pare, não desanime, não importa a quantidade de problemas, as aflições, não desanime, não pare. A Bíblia diz: não vos canseis de fazer bem. Vós, irmãos, não se cansem de trabalhar, não se cansem de fazer bem. E ele diz também, a Bíblia diz em Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ele não tinha problema com o seu passado. E ele tinha um presente animador. Porque ele diz que estava com 85 anos de idade, seu estado de espírito é como quando ele tinha seus 40 anos, uma disposição. E ele estava disposto, inclusive, para conquistar, para trabalhar. E isso impressiona. A força do tempo não foi capaz de derrubá-lo, pois a sua força interior ela era maior. Somente quem persevera na fé e se mantém confiante nas promessas de Deus pode alcançar esse estado de espírito mesmo com idade avançada. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E por mais que às vezes a situação seja desanimadora e você tem vontade de deixar tudo,
de abandonar a Deus, de deixar de ler a sua Bíblia, de deixar de congregar-se com seus irmãos. Talvez você é o pastor e já não aguenta mais tanta ingratidão ou problemas, e você investe sua vida na vida de outras pessoas e não vê essas pessoas tendo fome e sede de justiça. Você é missionário e deixa tudo, vai para uma terra distante, uma cidade onde você não tem seus familiares e começa a pelejar, tentando ganhar almas. E as pessoas são ingratas, são fechadas ou interesseiras, estão ali por um motivo que não é o verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então tudo isso vai deixando a pessoa desanimada. Mas a Bíblia diz para sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós seremos sim recompensados e muito bem recompensados. E o futuro dele, de Caleb, aos 85 anos, ainda era cheio de esperança. Aos 85 anos, Caleb ele continua surpreendendo. Numa idade quando muitos querem parar de lutar, parar de pensar no futuro, ele ainda queria conquistar o Monte Hebron. E não seria algo fácil, porque os povos estavam lá, as cidades fortificadas estavam, homens de estatura maior que a do povo judeu estavam lá. E ele, aos 85 anos, disse, olha, eu tenho força e eu vou conquistar, eu vou alcançar a promessa de Deus e vou para guerrear. É uma pessoa que não se deixou abater-se pelas circunstâncias, pelas intempéries da vida. Esse é um homem que nós perguntamos o que tinha diferente nele. O que tinha nele que não tinha nos demais que morreram no deserto. O que tinha nele que não tinha nos outros 10 que estavam ali, que haviam espiado a terra, mas voltaram com o coração tristes. Por quê? Porque achavam que nunca iriam entrar. E de fato eles não entraram. Não porque Deus não podia conceder-lhes essa bênção, esse milagre, mas porque não tiveram fé o suficiente pela incredulidade deles. A diferença desse homem, de Caleb, era a sua fé verdadeira e a sua perseverança mesmo nos tempos difíceis. Ele viu um a um as pessoas morrendo no deserto. Um ano passou-se, 2, 3, 10 anos, 20, 30, 40, e ele estava alcançando, aos poucos, a promessa de Deus na sua vida, até que ele foi e conquistou aquilo que era dele. E nessa esperança, ele abençoou aos seus descendentes, aos filhos, aos netos, aqueles que vieram depois dele. Por quê? Porque ele perseverou. Outra coisa que eu aprendo é que a minha fé, ela abençoa quem está ao meu lado. Ela abençoa a minha família. Quando a minha fé é uma fé viva, é uma fé persistente, é uma fé que persevera, a minha fé abençoa toda a minha família. É claro que, falando sobre a salvação, a minha fé em Jesus Cristo não concede a salvação à minha filha ou à minha esposa, porque essa fé é pessoal. Mas o meu estilo de vida, a minha perseverança, o meu andar com o Senhor beneficia, abençoa e muito a minha família. E a sua fé, ela alicerçada em Deus, caminhando, mas convicto de que você vai alcançar pela fé as promessas do Senhor. Isso abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa seus filhos, abençoa os seus netos. E essa é uma grandiosa bênção. E Caleb, ele pôde desfrutar dela. Nós podemos ir recorrer ao Novo Testamento, numa das parábolas do Senhor, quando ele fala sobre a viúva pobre, aquela viúva persistente. Com certeza Caleb foi persistente, assim como aquela viúva, porque havia um justo, ou melhor, um injusto juiz que não lhe fazia caso e ela estava ali insistentemente, incomodando, perturbando, até que ele pudesse olhar para ela e conceder o seu pedido. E isso, nas nossas orações para com Deus, devemos perseverar em oração, perseverar diante das batalhas, estar disposto a arregaçar as mangas e a lutar. E mesmo quando tudo parece ruim, quando todos, ou a maioria,
está incrédulo, não acredita, as coisas não vão melhorar, com essa pandemia, a crise econômica, o presidente não vai conseguir ficar no poder até o final do mandato, e começamos a ouvir pessoas que vão derretendo o nosso coração. E isso é perigosíssimo. Se você ficar perto dessas pessoas, foram aqueles 10 que desincentivaram e fizeram que o coração de todo o povo de Israel, de 20 anos para cima, aquela turma ficou com muita incredulidade no coração. Cuidado, realmente, as más conversações corrompem os bons costumes. Anda com pessoas que vão te motivar, pessoas que vão te animar, pessoas de fé. E a fé deles, ela vai sendo passada, a gente vai aprendendo e querendo ter a fé de pessoas assim. Então ande com pessoas sábias. Aquele que anda com sábio será sábio. Mas o companheiro dos tolos, aquele que anda com os tolos, será afligido, será destruído. Eu acho que não é isso que você quer para a sua vida nem para a sua família. Então comece a andar com pessoas de fé e você ore a Deus, assim como os apóstolos oraram, pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque nós precisamos dela para poder viver aqui nessa terra. Nós precisamos dela para poder ter ânimo para viver cada dia. E tem dias que são dificílimos, mas pela fé nós rompemos, pela fé nós conseguimos ter vitória. Com certeza. Nós somos vencedores, nós vencemos o mundo pela nossa fé em Jesus Cristo. Somente por meio da perseverança podemos viver em paz com o nosso passado, ter um espírito forte no nosso dia a dia e uma confiança extraordinária em relação ao nosso futuro. Pela fé, uma fé perseverante e, com certeza, uma fé na terceira idade. É uma bênção saber que você e eu podemos ter e viver na mesma fé, na mesma intensidade que Caleb, esse homem de Deus que deixou-nos o exemplo. E como anda a sua fé? Será que você está animado quanto ao futuro? Ou você está como a maioria? A maioria está esperando o apocalipse. A maioria está esperando o pior. Assim como a maioria do povo de Israel esperava o pior. Mas somente aqueles que têm uma fé verdadeira, genuína em Jesus Cristo, uma fé perseverante, apenas esses que desfrutam as bênçãos do Senhor, apenas esses que vão avante, apenas esses que se destacam dos demais. Então, não faça parte da maioria, não faça parte. A maioria dos cristãos não vive uma vida em piedade, não vive uma vida em santidade. Faça parte da minoria. Você não vai conseguir mudar o mundo, você não vai conseguir mudar a sua igreja, o grupo que você congrega, talvez você não vai conseguir mudar a sua família. Mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Você pode mudar a si mesmo com a bênção e o poder divino, com a fé em Jesus Cristo. Então, faça parte da minoria. Se tem esse grupo dos 12, que você faça parte dos 2 ali, de Josué e Caleb, que tiveram fé. E a sua fé vai fazer a diferença na sua vida, entre a sua vida e a sua morte. Vamos orar. Pai bendito, obrigado pela fé que nos é dada. Agradecemos ao Senhor porque a salvação ela vem por meio da fé. Agradeço ao Pai porque podemos aprender com Caleb, que deu um testemunho aos 85 anos que é algo surpreendente. E que o Senhor abençoe aos irmãos, às irmãs, que possam estar animados, esperançosos, que se tem problemas com o passado, que possam resolver os seus problemas com o passado, que possam ter essa fé e essa força do presente e uma esperança maravilhosa quanto ao futuro. Ó Senhor, aumenta a nossa fé. Nós pedimos, porque sabemos que a nossa fé é bem pequenininha. Mas mesmo uma fé pequena, ela pode muito. Então aumenta a nossa fé. Que seja sempre uma fé pura, uma fé viva. E se há alguém sem fé nesse momento, alguém que está, Pai, sem esperança alguma, desejando a morte, acabar com tudo,
eu peço com o poder do Espírito Santo que o Senhor venha tocar essa pessoa, que ela possa fazer paz com o Senhor por intermédio de Jesus. Se há algum cristão que está com pouca fé, eu peço que o Senhor aumente a fé, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ó Deus, por favor, mova os corações, porque andamos por fé e não por vista. Em nome de Jesus. Amém.